liderança. Existem muitas definições do conceito de liderança. No entanto, a maior parte dessas definições possui três características fundamentais, ou seja, interação, seguidores e objetivos. Ou seja, para uma definição de liderança ser considerada razoável, precisa reunir estes três elementos ou pilares fundamentais. Os líderes nascem líderes ou fazem-se líderes. Algumas pessoas acreditam que determinados líderes nasceram em posições de liderança por herança ou por destino. Outras acreditam que requer ou é necessária uma situação especial para que uma pessoa atinja uma posição de liderança. Para este projeto, vamos do ponto de vista de que precisamos acreditar que cada indivíduo tem capacidade para liderar. Mas quem vai liderar depende da composição do grupo e das exigências do objetivo a atingir. Sobre o líder e sobre a dinâmica do líder ou do seguidor. Os líderes precisam de seguidores que estejam dispostos a realizar os talentos do grupo e também a respeitar as suas opiniões. Juntos, líderes e seguidores devem determinar os objetivos e decidir a linha de ação necessária para a sua realização. Sobre os estilos de liderança. Cada indivíduo tem o seu próprio estilo de liderança. Os indivíduos também desenvolverão um estilo único para eles através de experiências partilhadas, entre outros fatores. Alguns líderes encarregam-se dos seguidores e dão ordens sobre o que precisa de ser realizado ou feito. Outros líderes ouvem os seguidores e juntos decidem sobre um objetivo e como este deve ser realizado. Como avaliar que tipo de líder você é? As organizações juvenis ou organizações de jovens oferecem muitas oportunidades diferentes para os jovens desenvolverem e praticarem as suas capacidades e estilos de liderança. Estas incluem também servir num comitê, ser dirigente de clube, planear um evento, falar em frente de grupos ou fazer trabalho de rede ou networking com outras organizações. Como promover a liderança? Prover a formação dos jovens que servem nestas capacidades de liderança é essencial para que estes se sintam confiantes na realização dos desafios que lhes são exigidos. Uma vez alcançado um certo grau de sucesso, continuarão os jovens a lutar por papéis mais exigentes e mais difíceis. O desenvolvimento dos jovens é um processo que prepara os jovens para navegarem na adolescência e realizarem o seu potencial como adultos. Um aspecto importante do desenvolvimento dos jovens ou da juventude é a programação da liderança, ou seja, a preparação dos jovens para um dia serem líderes. Os programas de liderança juvenil centram-se ou focam-se no desenvolvimento dos jovens nos seguintes aspectos fundamentais. Primeiro, a capacidade de analisar seus próprios pontos fortes e fracos, estabelecer objetivos pessoais e profissionais e ter a autoestima, confiança, motivação e capacidade para realizar, isto é, a capacidade de estabelecer redes de apoio a fim de participar plenamente na vida da comunidade e de efetuar mudanças sociais positivas. E ponto 2, a capacidade de guiar ou orientar outros para uma linha de ação, influenciar as opiniões e os comportamentos dos outros e servir de modelo. Características de um líder. Um líder ou uma líder caracteriza-se através de um conjunto de características ou sinais ou ainda traços que permitem defini-lo em termos do tipo de liderança que leva a cabo e do estilo desta liderança, bem como, evidentemente, o impacto desta liderança sobre aqueles
que lidera e sobre a sociedade no seu todo. Existe a liderança formal, em que o líder é, na verdade, uma pessoa que foi eleita funcionária de uma organização, desempenhando papéis de responsabilidade. Por outro lado, nós temos a liderança radical. A liderança radical caracteriza-se por confrontar outros por uma causa. Depois temos a liderança reformista, que lidera mudanças sistemáticas a nível do aparelho social. Temos a liderança sistemática, aquela em que o líder está numa posição de influenciar o sistema. Temos a liderança da oportunidade, por assim dizer, se assim podemos dizer, que é aquela que tira proveito de uma oportunidade. Vamos ir para outra abordagem, ainda dentro da caracterização do estilo de liderança, para a liderança do tipo diplomático, ou seja, a liderança diplomática, que é aquela que possui e usa habilidades diplomáticas, habilidades de negociação. Temos o líder respeitado, ou a liderança baseada no respeito, em que as outras pessoas confiam no líder, na pessoa que lidera. Tem o estilo carismático de liderança, em que outras pessoas voltam-se naturalmente para a pessoa, para aquele que é alvo das atenções ou para a pessoa que lidera. Temos a liderança de estilo intelectual, capaz de compreender questões complexas. A pessoa que é capaz de fazer isso, então, é um líder de estilo intelectual. Temos o estilo de liderança dos negócios, em que o indivíduo, o líder, é o porta-voz dos proprietários de empresas, por exemplo. Como podemos falar também de outro tipo de atividade ou unidades de ação ou de produção. Temos o líder designado, a quem é atribuído liderar através de emprego ou de um outro cargo. Temos ainda o líder retórico, o estilo de liderança baseada na retórica, que pode articular bem as mensagens no esforço tanto de comunicar como de cuidar de outras tarefas essenciais nas relações humanas e, sobretudo, nas relações sociais. Em relação à questão da liderança, existem princípios fundamentais que ajudam-nos a enquadrar as lideranças de acordo com a caracterização que nós fizemos. Anteriormente, ou até pouco tempo, nós fizemos um esforço de caracterizar os estilos de liderança, mas se por um lado nós temos os estilos de liderança, por outro nós temos os tipos de liderança. Assim, a liderança está classificada nas seguintes categorias ou tipos. 1. Liderança delegativa. Aqui estamos a referir-nos ao líder invisível, aquele que permite que os outros façam mais. É uma espécie de gestor cuja função é distribuir tarefas. É especialmente eficaz nos grupos de pessoas altamente treinadas e motivadas que estão simplesmente à espera que alguém as aponte na direção certa. Ou seja, este tipo de líder é aquele que fornece orientações e assegura a comunicação entre os restantes membros do grupo. O perigo de ter um líder delegativo advém de situações que exigem as suas ações e nas quais pode não intervir. Segundo, liderança autocrática. Ao contrário do líder anterior, que é o líder delegativo, o líder autocrático é um líder intervencionista. A sua faixa só vai numa direção, por assim dizer, uma vez que só fala, mas não ouve o grupo que está a dirigir. Por outro lado,
As lideranças autocráticas tendem a ser muito controladoras, o que funciona especialmente bem em grupos muito motivados, mas que têm muitas dúvidas sobre a forma de desenvolver as tarefas que lhes foram atribuídas. O perigo do líder autocrático é que este possa ser muito desencorajador para grupos que estão muito bem preparados, fazendo com que todos caiam no limite quando o líder, inconscientemente, decide avançar em direção a uma posição perigosa. Por último, o líder autocrático tende a ter um sentimento de superioridade em relação às pessoas que lidera ou que estão sob sua liderança. Terceiro, liderança democrática. Como podemos deduzir, a liderança democrática é a ideal em muitos sistemas políticos, sobretudo do Ocidente. Eles lideram, mas sem esquecer a importância de serem sensíveis ao retorno ou feedback que o grupo lhes dá sobre as suas decisões. Na verdade, um elemento de consulta constante caracteriza este tipo de liderança. Os líderes democráticos são bons para grupos que estão preparados, mas que não têm muita motivação. O sentimento de serem ouvidos pode ser o melhor remédio para este tipo de déficit, aumentando assim significativamente o seu interesse, tanto para os procedimentos como para os objetivos. Quarto, liderança transacional. A liderança transacional está centrada em objetivos. Este tipo de líder ou de liderança adquire o papel de guardião ou guardiã da motivação para o grupo. Proporcionam recompensas e aplicam punições em função do interesse e do desempenho do grupo. Este tipo de líder, se for inteligente na sua tarefa, é bom para processos longos e tediosos nos quais o grupo não consegue encontrar facilmente a motivação intrínseca. Assim, uma vez que só podem ser dadas recompensas externas, um bom líder centrar-se-á na sua distribuição e conseguirá fazê-lo de forma eficaz. O perigo deste tipo de liderança reside nas coisas que envolvem o objetivo, como o ambiente dentro do próprio grupo, que muitas vezes acaba por ser prejudicado pela competitividade face a estas recompensas de que falamos, promoções, férias, flexibilidade, etc. Quinto, liderança transformacional. A liderança transformacional é centrada na motivação do grupo, mas vista a partir da própria tarefa, quer dizer, considerada a partir da própria tarefa. A sua intenção, ou seja, a intenção deste tipo de liderança, que é transformacional, é que o grupo atinja os seus objetivos, mas sem descuidar de outros objetivos. Estes objetivos laterais podem ser muito diferentes e variados. A aquisição de competências pelos membros do grupo, a dinâmica gerada dentro do grupo, o cuidado com o ambiente, etc., constituem, evidentemente, alguns dos objetivos laterais e diferentes de que estamos a falar. Este tipo de líder é especialmente bom quando tem de liderar um grupo que não tem um elevado grau de conhecimento ou motivação e que não tem um alto grau de probabilidade para atingir o seu objetivo principal. Unidade número 2, comunicação. A comunicação desempenha um papel fundamental na liderança, não importa do tipo de liderança em questão. Consideremos as qualidades que devem naturalmente fazer parte da matriz ou da personalidade ou caracterização comportamental de um líder. Então, algumas dessas qualidades são as seguintes: honestidade, integridade, flexibilidade, entusiasmo, bom julgamento, persistência, atitude positiva, inspiração. O líder deve ser inspirador,
provocar inspiração sobre aqueles que lideram, vontade de servir os outros, fidedignidade, apenas para mencionar essas características ou qualidades de um líder. Habilidades de falar em público. Falar em público é uma parte essencial de ser um líder. Para este exercício, é importante que o líder, ao comunicar com os liderados, estabeleça contato visual, faça uma comunicação em que há movimento, em que há gestos, em que há variedade vocal, em que ocorre a utilização de adereços e de ajudas visuais, bem como, naturalmente, a interação com o público. O líder, ou futuro líder, deve concentrar-se nos aspectos positivos do discurso, uma vez que algumas pessoas são muito sensíveis às críticas. Neste caso, é importante que o líder desempenhe um papel pedagógico, tanto ao discursar como ao avaliar o discurso daqueles que lideram. Confiança da liderança. As pessoas só seguirão líderes que tenham autoconfiança, que acreditem em si próprios e na sua visão. Assim, uma das coisas importantes que os participantes precisam de aprender no seu curso de liderança para adolescentes é como desenvolver a autoconfiança. Todos os que são liderados olham para o líder como um exemplo a seguir. Olham para você enquanto líder, enquanto aquele que os lidera. Neste caso, é importante que no processo de construção da confiança na liderança ou da liderança, os interesses pessoais, as competências, da família, a cultura, o aspecto físico, as experiências passadas, sejam fundamentais para esse processo. Visão, missão e planeamento. Os líderes precisam de ter uma visão e transformar essa visão em realidade através do processo de planejamento. Eles também precisam de aprender a pensar em ideias, a planear o seu projeto e a delegar tarefas. Ouvir como um líder. A habilidade de escuta. Uma das coisas mais importantes que os líderes podem fazer é ouvir os seus seguidores. No entanto, a maioria das pessoas está mais interessada em ouvir em falar do que em ouvir. A verdade é que cada um de nós tem os seus próprios pensamentos nas suas cabeças enquanto ouve os outros. Por causa disso, as pessoas, não dão toda a sua atenção ao que estão a ouvir. Um líder tem de aprender a parar os seus próprios pensamentos interiores e concentrar-se 100% no que alguém está a dizer para que a pessoa possa efetivamente se sentir escutada ou ouvida. Uma boa capacidade de ouvir inclui contato visual, resposta adequada e a capacidade de refletir o que a pessoa que fala com ele está a sentir de uma forma conversacional. Confiança e liderança, no que diz respeito a construir confiança, implica ainda que estejamos em presença de uma habilidade que é essencial, porque os líderes não podem liderar as pessoas que não confiam neles. O líder deve ser confiável. Mais do que isso, deve ser consistente na forma como faz as escolhas e lida com as pessoas. Deve ter uma habilidade ou habilidade especial que é necessária para o grupo que está a liderar. E, naturalmente, a integridade, como vimos, é fundamental para que o líder possa construir confiança junto daqueles que lidera ou junto dos seus. Compreender os estilos de personalidade. Comunicar com os outros é uma capacidade de liderança tão essencial que é ela
que ajuda aqueles que seguem o líder a se inspirarem. A boa notícia é que as competências de comunicação podem ser aprendidas. É óbvio que as pessoas têm personalidades diferentes. É muito menos esmagador para os adolescentes quando aprendem sobre diferentes estilos de personalidade e a melhor forma de lidar com cada um deles. Embora ninguém se enquadre exatamente numa estratégia, numa categoria, se a maior parte da personalidade de uma pessoa se enquadra numa categoria, é mais fácil aprender a falar com ela. Deste modo, fica evidente que liderança não é só a capacidade de fazer o grupo executar objetivos, cumprir os objetivos, executar tarefas e cumprir objetivos, melhor dizendo. Fica evidente que é mais do que isto, que o líder deve desenvolver a capacidade de comunicar com empatia, comunicar de forma a construir confiança junto daqueles que efetivamente lideram.